Olá, povo de Deus, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, 10 de julho de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Oséias 10, de 1 a 3, de 7 a 8 e versículo 12. E Mateus 10, de 1 a 7. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima d'água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova, é tempo de procurar o Senhor, até que ele venha e derrame a justiça em vós. O profeta é um homem que tem uma experiência imediata de Deus, que recebeu a revelação de sua santidade e de seus desígnios, que julga o presente e vê o futuro à luz de Deus e que é enviado por Deus para recordar aos povos suas exigências e conduzi-los pelo caminho de sua obediência e de seu amor. Oséias parte da experiência de sua própria vida para interpretar a relação de Israel com Deus, que o libertou da escravidão do Egito. Oséias amou e ama ainda uma mulher que lhe corresponde a esse amor apenas com traição. Assim também Javé ama sempre Israel, esposa infiel, e após tê-la provado, dar-lhe-á novamente as alegrias do primeiro amor e tornará o amor de sua esposa inquebrantável e indefectível. Já antes de Oséias, qualificava-se de prostituição o culto que os cananeus prestavam aos ídolos por causa das práticas de prostituição sagrada que lhe estavam associadas. Imitando sua idolatria, Israel também se prostituía. Seguramente Oséias desposa, por primeiro, uma mulher que participava da prostituição sagrada, e com ela tem um par de filhos, cujos nomes eram dados por Javé. O menino se chamou Jezrael, Deus semeia, e a menina Lo-Ruamá, que significa não amada, ou aquela de quem não se tem piedade. Oséias representava, sob a imagem da união conjugal, as relações de Israel com seu povo, desde a aliança do Sinai, e qualificava a traição idolátrica de Israel não apenas de prostituição, mas de adultério. No trecho de hoje, Oséias constata que o progresso econômico fazia de Israel um povo cada vez mais idolátrico. Quanto mais se multiplicava seu fruto, tanto mais se multiplicavam seus altares. Quanto mais bela se tornava sua terra, tanto mais embelezavam as estelas que se transformavam colunas de ídolos. Ora, com isso Israel se tornava um povo de coração dividido. Está aí a origem da desgraça que está por vir a Israel, a tal ponto que o povo pedirá que os montes o cubram e que as colinas caiam sobre ele. Quando o povo chega a este ponto de reconhecer que merece um castigo por causa de seus pecados,
é tempo de lhe sugerir um processo de conversão, e é exatamente o que Oséias lhes indica como caminho de salvação. Semeia a justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Mateus 10, de 1 a 7. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. No esquema de Mateus, que alterna parte narrativa com os sermões de Jesus, entramos hoje de cheio no sermão da missão. Falávamos ontem que esse sermão tem como moldura as atividades de Jesus, que andava de cidade em cidade, anunciando a boa nova e curando os enfermos. Pois é, essa moldura nos indica que as instruções do sermão da missão servem para dar rumo à vida e missão dos discípulos. Começamos hoje lendo que Jesus chamou os discípulos e os chamou pelo nome que de vez em quando Jesus trocava, indicando o perfil da missão daquele discípulo. 12 discípulos que nos remetem às 12 tribos de Israel. A lista dos 12 aparece de maneira diferente nos evangelhos. A tradição identificou Natanael com Bartolomeu e Levi com Mateus. É claro que essa lista foi conformada depois de Judas ter traído, mas aqui ainda aparece Judas, o traidor. Mateus era um pecador público, cobrador de impostos, um publicano. Havia um Simão do partido dos Zelotas que se opunham com violência à ocupação romana. Havia também 2 duplas de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus enviou os 12 empoderados por ele para expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Exorcismos e curas dependem do mesmo poder. A doença é sinal do reino de Satanás e do pecado. Curar é sinal de vitória sobre Satanás, como vemos em Mateus 17, versículo 18. Jesus ameaçou o demônio que saiu do menino e esse ficou curado desde aquela hora. Sem levarmos em conta o projeto total do Evangelho segundo Mateus, fica difícil de entender o porquê de Jesus, em suas recomendações, excluir os pagãos e os samaritanos e dedicar-se somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus começa com a missão em uma área restrita aos judeus, pois quer provar que foram eles que recusaram a boa nova. Não foi negligência de Jesus e nem dos apóstolos. Os pagãos, ao longo do Evangelho, serão os privilegiados da boa nova, pois demonstram muito mais acolhida e disposição. Os samaritanos não são o Israel autêntico, estão a meio caminho entre pagãos e judeus. Porém, o Evangelho de Mateus termina com a mensagem de missão universal, além fronteiras,
quando Jesus, já ressuscitado, diz aos discípulos: ide fazer discípulos meus entre todos os povos. Até hoje, podemos perceber o caminho da palavra. É oferecida a todos, mas assim como as sementes da parábola do semeador encontram chão de todo tipo, preparemos o nosso para que a semente dê frutos na vida e na missão. Um beijo no seu coração.